É um prazer voltar a esta casa, que de fato é a minha casa, para o qual fui eleita pelo estado do Tocantins. Já estou no meu segundo mandato e no Ministério da Agricultura estivemos à frente por 1 ano e 4 meses e voltando para junto dos meus colegas, senadores e senadoras, me sinto na obrigação, não só diante do Senado, mas também daqueles que nos assistem nesse momento, o povo brasileiro, de prestar contas sobre o meu trabalho à frente do Ministério da Agricultura, que é, para mim, um dos ministérios mais importantes para o país, pois o Brasil escolheu, fez a sua opção por uma vocação acertada, um país que tem a sua vocação natural, dada por Deus, pela natureza, que é a produção de alimentos. Então, senhor presidente, eu trago aqui hoje e já distribuí para todo o país, para todos os líderes do país, do agronegócio, do Congresso Nacional, das entidades de classe, o livro de prestação de contas, a revista de prestação de contas do nosso trabalho à frente do Ministério e também estamos distribuindo toda uma atividade regulatória. Nós estamos chamando essa atividade regulatória de portarização do mapa. Qual foi a intenção deste caderno? Todos os atos normativos que foram modificados e que nós pensamos a bem da sociedade, que possam ser fiscalizados por todos e que, se algum desses atos puderem ser modificados, que sejam para melhorar ainda mais o setor agropecuário e que não sofra nenhuma retração e que não sofra nenhum retrocesso. Quando a presidente Dilma me convidou, um convite honroso para assumir e ser uma colaboradora do seu governo, ela me deu apenas uma determinação. Senadora Cátia Abreu, eu gostaria que você no Ministério da Agricultura provocasse uma verdadeira revolução. Eu não gostaria que você trabalhasse apenas um plano safra todos os anos, como é de costume do Ministério da Agricultura. Eu acho, dizendo a presidente Dilma, que o agronegócio cresceu muito, expandiu fronteiras do Brasil, mas o Ministério da Agricultura, a instituição, precisa ser modernizada nos seus processos. Apesar do esforço de todos os colegas ministros que por ali passaram, desempenharam um grande papel, mas a estrutura do Ministério da Agricultura estava e ainda está um pouco envelhecida e precisa de uma grande renovação. Então, a presidente Dilma só me pediu isso: quebre paradigmas, enfrente corporações e modernize o Ministério da Agricultura. Portanto, nós elegemos alguns pilares para trabalhar neste período, pois não saberíamos por quanto tempo ficaríamos, porque não somos eleitos para sermos ministros, mas sim nomeados. Elegemos a questão da gestão do Ministério da Agricultura. Senadora Thaís, o senhor que é um grande empresário e conhece isso bem, nós gostaríamos muito que o Ministério da Agricultura pudesse se aproximar ao máximo do tratamento, da gestão moderna, do que se faz na iniciativa privada. Por que nós temos que acostumar que o serviço público é ruim e que o serviço privado é bom? Por que os médicos do setor, o atendimento de saúde no setor privado é um e no setor público é outro? Nas escolas, as mesmas coisas. Nas autarquias e nas empresas, a diferença é brutal. E talvez este seja um dos grandes motivos que hoje a sociedade está tão entristecida e afastada da política e dos poderes e dos governos, pelo atendimento não profissionalizado e pelo inchaço da máquina e pela falta talvez de objetividade, de modernização dos próprios líderes. Porque no Ministério da Agricultura eu encontrei uma disposição total dos servidores para que nós pudéssemos empreender essa modernização. Então, a gestão do Ministério, o nosso ponto principal foi modernizar e aproximar essa atividade da empresa pública no que diz respeito à sua eficiência, se aproximar da empresa privada. Redução de custos.
transparência, eficiência com monitoramento dos resultados dos nossos projetos e dos gastos do dinheiro público. Para se ter uma ideia, chegamos no Ministério e encontramos 4.936 processos que estavam nas gavetas, nas mesas, desde 2006, um acúmulo de alguns anos, 8 anos de acúmulo de processos. Em 100 dias, senhor presidente e colegas, em 100 dias, nós limpamos as gavetas em 80%. Não foi possível fazer 100, porque o Ministério da Agricultura, pela grandeza que tinha e que tem, tinha apenas um químico trabalhando no Ministério para analisar os agroquímicos e nós tivemos que fazer um remanejamento de outros órgãos para, enfim, limpar os 700 processos mais antigos com relação a esta área. Nós saímos, no que diz respeito ao sistema de monitoramento e controle de convênios, nós saímos do 20º lugar na esplanada, que gastava 652 dias para prestar conta. Hoje nós somos o 4º lugar da esplanada e levamos apenas 197 dias para prestarmos contas dos nossos convênios. Estabelecemos portarias com limite de empenhos para as unidades, que era livre, para que cada um fizesse o que quisesse. E, na verdade, o ministro imaginava que tinha um limite orçamentário, um limite financeiro. Quando ia acordar no final da semana, já não tinha mais nada de limite, porque isso era aberto num limite bastante amplo do que diz do ponto de vista administrativo. Diárias, passagens, redução de secretárias executivas. Cada, às vezes, secretário tinha 4 secretárias executivas, 4 secretárias lhe atendendo a 5 secretárias. Um pool de carros e secretários. Nós fizemos e otimizamos como se fosse uma empresa privada. E eu não me cansei de dizer aos secretários, feche os olhos, quando acordar de manhã cedo, pensa que você está indo para a sua empresa, que o dinheiro é seu, que se der errado, é você que vai quebrar, é você que vai ter que exonerar os seus servidores. Não imagine que aquilo é da viúva, não imagine que aquilo é do povo e que o povo aguenta tudo. Então, tentamos implementar, e com muita receptividade, dos nossos servidores, esse sentimento de que a empresa é minha. Reduzimos e eliminamos contratos ou fizemos a redução. Implementamos o Ministério sem papel, o mapa sem papel, porque aquele acúmulo de quase 5 mil processos, senhor presidente, acredite se quiser, o Ministério da Agricultura não era informatizado. 80% dos restos a pagar, nós pagamos todos de 2014 da gestão anterior. A nossa execução orçamentária chegou quase a 100% em 2015. Fizemos a implantação da telefonia VoLTE, via internet, economizando por ano R$1.800.000. O ponto eletrônico, numa casa onde tem 11 mil servidores, nós não tínhamos ponto eletrônico, fazendo tudo manual, gastando R$3 milhões. Criamos a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, que era um sonho antigo dos servidores do Ministério da Agricultura. Em 1 ano e 3 meses, nós temos já 12 mil servidores treinados presencialmente e à distância, apenas em gestão do Ministério da Agricultura, avaliando e modernizando processos e atualizando os nossos servidores. Deixamos finalmente implantando um pool de impressoras. O Ministério da Agricultura tem 3.600 impressoras com modelos diferentes, trazendo R$14 milhões ao ano de despesa para o erário. E nós implementamos, e com certeza o próximo ministro vai continuar, numa redução de 50%. Agora, a implantação da tecnologia e da digitalização dos nossos processos foi da maior importância para que nós pudéssemos dar transparência, em primeiro lugar, e agilidade aos processos do Ministério da Agricultura. São 3 prédios alugados com custo altíssimo para guardar arquivo de papel, porque o Ministério ainda não tinha implementado o programa SEI, que é o Sistema Eletrônico Documental, hoje 100% no Ministério em todo o país.
Fizemos a fusão da pesca com o Ministério da Agricultura. De 1.150 servidores que vieram da pesca para o Ministério da Agricultura, hoje nós temos 254. Nós fizemos uma redução de 78% do pessoal da pesca que veio para o Ministério da Agricultura, porque julgamos que não era necessário um volume de servidores, contratos especiais para administrar. Apenas nessa redução, nós fizemos uma economia de 48 milhões de reais. Os valores, senhor presidente, podem parecer pequenos, mas quem não dá valor a um tostão não sabe o que é 1 milhão. E quando nós vamos juntando cada tostão, no final do ano, eu pude fazer convênios com os estados em defesa agropecuária e no valor de quase 80 milhões de reais para que os estados possam combater a febre aftosa, a mosca do chifre, a gripe aviária, a peste suína clássica, enfim, com qualquer recurso que você economiza, com certeza isso trará benefícios para a nossa sociedade. Com relação às questões, a questão da Conab, que é uma vinculada ao Ministério da Agricultura. Com medidas simples, senhor presidente, a Conab, se continuar como está, sem uma redução, que nós já deixamos implementado um estudo profundo sobre isso, a Conab poderá ter dificuldades de implementar a sua folha. Por isso que a modernização da Conab, recebi carta branca da presidente para que nós pudéssemos implementar essa modernização. E, mais uma vez, os servidores foram, a grande maioria, atentos e também apoiando a nossa situação. Nós tínhamos ali, senhor presidente, alguns sistemas que foram economizados no valor de 25 milhões de reais na Conab, uma economia importante para esse setor, uma economia mais receita que dá um valor de quase 60 milhões de reais. Mas eu gostaria agora de sair da parte da gestão e falar um pouco de um assunto que todos os brasileiros conhecem, que são das nossas exportações. Nós encontramos, quando chegamos no Ministério da Agricultura, vários países embargavam a carne bovina brasileira. Nós conseguimos, em 1 ano e 3 meses, derrubar o embargo da carne bovina brasileira em todos os países do mundo que ainda mantinham um embargo injusto. Nós conseguimos abrir o mercado para a carne bovina nos Estados Unidos em 1 ano e 3 meses, senhor presidente, com a ajuda de todos os servidores. Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Arábia Saudita, Malásia, África do Sul, Japão, Mianmar, Argentina, Iraque, Paquistão e Turquia. Dei 3 voltas ao mundo praticamente, senhor presidente, em 1 ano. Isso foi uma consequência terrível aqui com a hérnia de disco, mas valeu a pena, porque nós aumentamos as nossas exportações em 1 bilhão e 900 milhões de reais apenas em 2015, com a abertura desses mercados. E deixamos um grande planejamento detalhado, minucioso, de onde estão as nossas perspectivas, as hipóteses que nós podemos correr atrás em 2016, que poderão, se efetivadas, aumentar ainda as exportações em quase 2 bilhões e meio de reais. Em 2014, nós tivemos as exportações em 16 bilhões e meio de dólares. Em 2015, 1 bilhão e 900 milhões de dólares a mais. Mas o mais interessante, senhor presidente, que me orgulho muito, é que o Ministério da Agricultura não tinha ainda a cultura de ampliar a habilitação de frigoríficos, quer seja de bovinos, suínos e aves, num número mais diversificado em vários lugares do país. Eram poucas empresas que exportavam no país. E hoje, nós temos habilitados, na área de bovinos, de carne bovina, nós habilitamos em 1 ano e 3 meses, 242 empresas de bovinos. Habilitamos 221 empresas na área de aves e suínos. E na área de lácteos, que é a grande novidade do país, nós
Nós nunca exportamos leite. A exportação de leite no país é quase que ínfima, que não tem nenhuma significação. Mas nós conseguimos pela primeira vez, o Brasil abriu o mercado da China, da Rússia, que os dois juntos compram 26% de todo o leite consumido no mundo. E nós já habilitamos 30 empresas para exportarem para a Rússia. E estamos com 26 empresas em vias de serem habilitadas, finalizando documentação para então exportar para a China. Isso, a consequência é de que agora, no mês de março deste ano, de 2016, 52,2% de tudo que esse país exportou veio do agronegócio, com um recorde histórico, um recorde nunca visto no país nos últimos anos. Mas ainda tivemos a oportunidade de publicar um decreto preciosíssimo para o país. Nós temos 8 adidos agrícolas espalhados pelo mundo. Só os Estados Unidos, na China, tem 30. Nós temos 8 para o mundo inteiro. Agora, nós temos 25 adidos agrícolas, pois a presidente encaminhou o decreto, o Ministério da Agricultura tem o recurso, tem o orçamento, e nós vamos, então, ampliar os adidos agrícolas de 8 para 25 adidos, com uma diferença importante. No decreto anterior, pela contratação de cada adido, eu poderia contratar 3 locais, ou chineses, ou europeus, ou africanos, ou americanos, e agora, com os 25, o decreto foi alterado e nós poderemos contratar até 5 locais para ajudar nesse exército de desembaraçar as exportações do Brasil. São problemas todos os dias, são um detalhismo enorme e que os nossos servidores do MAPA, que deverão concorrer a essa adidança, estarão preparados para enfrentar essas dificuldades. Portanto, serão novos 25 adidos em 17 países, pois só na China nós teremos 3. Aos poucos, nós vamos chegar lá e aumentar o número de nossos adidos. Nós fizemos uma prioridade para 22 mercados prioritários. 22 países, eles concentram a compra de 75% de tudo que é importado do agronegócio no mundo. Mas o Brasil participa apenas com 7,7%. Então, se eu pudesse resumir, o mundo inteiro comercializa só de agro, só de alimentos e fibras e oleaginosas, comercializa 1,170 bilhões de reais. 22 países representam 885 bilhões e o Brasil participa com 68,4 bilhões. Então, é 7,7 do mercado mundial inteiro e nós somos um dos maiores gigantes produtores de alimentos. Então, eu digo isso para que nós possamos entender o quanto ainda nós temos de mercado para abrir. Para os americanos, que é um dos 5 maiores que comercializa alimentos no mundo, nós só participamos em 3% das exportações de tudo que os americanos compram. E eles são o segundo do mundo, atrás apenas da Europa. Então, demonstra que mais acordos comerciais, mais políticas externas precisam ser feitas cada vez mais para sermos mais agressivos e alcançarmos este mercado. Qual foi o segredo do Ministério da Agricultura para que nós pudéssemos abrir esses mercados do mundo afora? Em primeiro lugar, agilidade para responder os questionários, para responder a certificação, para habilitar empresas e fazer com que as nossas empresas pudessem fazer o seu comércio e o seu negócio. Nós podemos fazer, permitido pela OMC, só tem 3 tipos de acordos comerciais internacionais que nós podemos fazer. O número 1 é o acordo de livre comércio. É aquele amplo acordo onde se zera todas as tarifas, todas as cotas e um país pode vender e comprar entre países livremente. O segundo tipo de acordo são de tarifas preferenciais. Um país em desenvolvimento com outro país em desenvolvimento resolve abrir cotas e diminuir os impostos de alguns produtos. Nós podemos fazer esse tipo de acordo com os americanos? Não, porque eles são desenvolvidos e nós somos um país em desenvolvimento. Com a China, nós podemos fazer? Sim, a China é considerada um país em desenvolvimento. Então, escolhe-se os produtos e nós podemos comercializar cotas com tarifas mais baixas. Agora, antes de passar para o terceiro
terceira modalidade, eu quero lembrar que essas duas modalidades não dependem só do Ministério da Agricultura, depende também da CAMEX, do MIDIC, do Itamaraty, de outros órgãos que possam autorizar esses grandes acordos. Mas o terceiro tipo, que são os acordos de SPS, de equivalência de controles, que são acordos sanitários e fitossanitários, todos que o Ministério da Agricultura pôde fazer neste período, nós fizemos. E só para lembrar que em 1998, apenas 20% do comércio mundial era feito sem acordos comerciais. Agora, em 2009, no último controle, na última análise, 40% de todo o comércio mundial é feito hoje através de acordos comerciais. Senhor presidente, agora passo para a questão da defesa agropecuária, já caminhando para o fim. A defesa agropecuária é um dos pilares mais importantes do Ministério da Agricultura. Não adianta mercado, não adianta estrada, não adianta porto, não adianta nada se nós não tivermos uma defesa agropecuária que cuide dos nossos produtos, da saúde dos alimentos, porque nós vamos estar cuidando da saúde das pessoas. Por isso o Brasil é conhecido no mundo inteiro pela qualidade dos alimentos que produz. Hoje nós somos não só reconhecidos, mas nós somos temidos no mundo inteiro pela força da produção nacional, pela capacidade de produção dos nossos produtores, pela capacidade e a competência da agroindústria brasileira e pela força da defesa agropecuária do país. Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados, 15 mil quilômetros de fronteira. Nós temos e aumentamos muito as nossas exportações nos últimos anos. Portanto, nós implementamos o Plano Nacional de Defesa Agropecuária para integrar as ações de defesa e gerar mais credibilidade no mundo e demonstrar que o país está preparado para o que der e vier, que o país está preparado em casos de percalços que possam, inclusive, vir de outros países. Para se ter uma ideia, senhor presidente, durante esse curto tempo que nós ficamos no Ministério, não permitimos em nenhum momento, apesar dos ajustes fiscais, dos cortes que sofremos no Ministério, não permitimos cortar R$1 sequer da defesa agropecuária para sinalizar ao povo brasileiro e sinalizar aos nossos compradores lá fora que defesa agropecuária no Brasil é levada a sério. Implementamos o monitoramento das metas, a desburocratização, alteramos marcos regulatórios que foram muito importantes, simplificamos a vida da pequena agroindústria do país, que antes não podia vender de um estado por outro, porque a burocracia impedia que a pequena agroindústria do Nordeste, do Sul do país, do meu Tocantins, pudesse comercializar entre estados. E com a simplificação desse sistema, nós conseguimos melhorar a vida também dos pequenos e médios agroindustriais do nosso país. Simplificamos as regras, senhor presidente, dando transparência. Regulamentamos os genéricos veterinários, que tinha sido aprovado por essa casa desde 2012 e não tinha sido regulamentado. A exemplo dos medicamentos humanos, nós sabemos o que significam os genéricos para o país. E eu quero aqui lembrar o senador Benedito de Lira, que foi autor desse importante projeto, aprovado e sancionado pela presidente Dilma, mas só regulamentado o ano passado pelo Ministério da Agricultura. Inovamos e regulamentamos da forma de apresentação das marcas comerciais de agroquímicos, que eram filas intermináveis, com a burocracia que atrasava o emprego, que atrasava as empresas, diminuindo até em 40% as filas. Inovamos com a lista geral de estabelecimentos exportadores. Todas as empresas do país hoje, são quase 3.800, que tem o carimbo do CIF, que tem o reconhecimento do carimbo do nosso Ministério da Agricultura, do Sistema de Inspeção Federal. Ele não precisa de autorização para exportar. Se nós autorizamos uma empresa a vender para o povo brasileiro comer, por que outros países também não podem vender? Por que essas empresas tinham que ter outra autorização para exportar? Se algum país fizer uma exigência diferenciada, nós temos que cumprir. Mas as 3.800 empresas brasileiras que têm o CIF, elas estão, desde o início de 2016, deste ano, estão todas autorizadas a exportar livremente. E, para minha surpresa,
esse ano, baixamos uma portaria que deu uma repercussão nacional enorme, que eu não imaginava que fosse tamanha, que aqueles que gostam de viajar e voltar do exterior com a sua bagagem, com algumas comprinhas alimentícias, passavam um certo aperto nos aeroportos, e agora, viu, senador Luiz, pode trazer doce de leite, pode trazer queijo, pode trazer carnes embutidas, até 5 quilos, que não traz risco para o país. Talvez de tudo que eu tenha feito no Ministério, essa seja uma das ações que mais agradou a população. E eu dou razão a todos, porque aquele doce de leite que vem... Aqui também tem muita coisa boa, hein? O doce de leite Viçosa, eu recomendo. Autorizamos o algodão transgênico ser produzido em Roraima, que estava excluído dessa possibilidade. Implementamos o conceito moderníssimo de análise de risco como ferramenta para gerenciar o risco. Qual é a forma mais fácil de se fazer quando se tem preguiça? Tudo é arriscado, tudo é perigoso, nada pode ser feito. Mas nós retiramos essa possibilidade de o medo, o temor, é mais fácil proibir, e implementamos a análise de risco para que os servidores possam usar a sua inteligência e ter risco na avaliação aonde, de fato, possa trazer prejuízo para a sociedade. Aqueles produtos, aquelas empresas aonde não oferece riscos, precisam ter um tratamento diferenciado. Aquelas com risco maior, agora dá trabalho, mas os nossos servidores querem trabalhar, estão trabalhando e estão inovando. Senador Aloysio me pede uma parte, eu faço com prazer. Senador Raupp também. Eu estou na fila, senadora Cátia Abreu. Senadora Cátia Abreu, também... não sei se a senhora sabe, mas eu sou um modestíssimo produtor rural no estado de São Paulo. Eu tenho seringueira, produzo látex. Isso é um ótimo negócio. Eu sempre paguei com certa má vontade as minhas contribuições para a CNA, porque eu não via muito serviço prestado pela entidade. Mas quando a senhora dirigiu a CNA, eu passei a pagar com gosto, porque vi ali uma pessoa, uma dirigente ativa, muito conectada à vida prática dos agricultores, preocupada em prestar serviço para aqueles que produzem, com uma agenda internacional importante de abertura de mercados, de luta contra restrições que pesam em vários mercados sobre as nossas exportações, especialmente de carne. E, Mônica, a senhora fez um excelente trabalho. Obrigada. E o depoimento que a senhora faz agora sobre a sua passagem pelo Ministério só reforça a opinião que é geral aqui na sua casa e que é a minha opinião também, que a senhora foi uma excelente ministra da Agricultura. Muito obrigada. Quero lhe dar os parabéns e registrar também o fato de que a senhora sempre tratou os seus colegas, qualquer que fosse o partido a que eles pertencessem, com muita cortesia, com muita distinção, vendo em cada um de nós aquilo que nós somos, que somos representantes do povo. E eu fui beneficiário também desta sua solicitude, uma vez que tive que encaminhar à senhora um pleito relativo ao CEAGESP em São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, senador Luiz. É muito importante nesse momento as suas palavras e me dão muito orgulho. Muito obrigada. Senadora Cátia Abreu. Senador Garibaldi Alves. Senadora Cátia Abreu, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela ação que Vossa Excelência empreendeu à frente do Ministério da Agricultura. Vossa Excelência provou uma coisa, é que Vossa Excelência esteve de um lado do balcão quando era presidente da Confederação Nacional da Agricultura e agora, no governo, Vossa Excelência provou, patenteou que a sua passagem pelo Ministério da Agricultura não será esquecida pela gestão, como Vossa Excelência bem disse, e pelo fato de que a nossa agricultura tornou-se cada vez mais competitiva. Eu quero saudar Vossa Excelência, sobretudo por esse aspecto, e dizer, senadora Cátia Abreu, que Vossa Excelência também não esqueceu o agricultor do semiárido, o produtor do semiárido, porque sempre que nós estivemos no seu gabinete para pedir, inclusive, uma ação mais decisiva da CONAB, Vossa Excelência sempre nos atendeu. Daí porque eu parabenizo sua passagem
a passagem de Vossa Excelência pelo Ministério da Agricultura. Obrigada, senador Garibaldi. E fico muito feliz e parabenizo o Congresso Nacional pela aprovação da MP 707, que trata exatamente do endividamento do Nordeste por conta da seca de 5 anos seguida, que castiga aquela região. E o Ministério da Agricultura teve o privilégio de aprofundar os estudos para apresentar à Casa Civil, Planejamento e Fazenda os argumentos necessários que produziram a MP 707 em homenagem aos produtores e respeito aos produtores do Nordeste. Muito obrigado. Senadora Ana Amélia, está na frente, senador Fernando. Tenho certeza que não foi por desatenção que eu, tendo levantado o microfone pela primeira vez aqui para me manifestar, mas tenho certeza que São Paulo, Rio Grande do Norte e logo Rondônia e talvez Pernambuco sejam muito valiosos no cenário da produção, caro senador, seu doutor França. Eu queria dizer, senadora Cátia Abreu, que Vossa Excelência deu ênfase a uma questão que é crucial para um país como o Brasil, que é um dos maiores protagonistas na produção agropecuária. E lhe faço essa parte na condição de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que tenho a honra de presidir nesta casa. E dizer-lhe que a questão relacionada à defesa agropecuária... Por favor. Eu espero, senadora, queria lhe informar que, pela relevância do tema, a comissão escolheu, neste ano, para estudo de planejamento estratégico da comissão, o relatório da Comissão de Agricultura exatamente versa sobre defesa agropecuária e as medidas necessárias para, do plano plurianual, termos uma direção e um direcionamento. O senador Dário Berger foi escolhido relator desse tema. Fizemos uma audiência pública em Santa Catarina, em Chapecó, uma zona de alta produção para exportação. Então, toda a agenda desenvolvida no Ministério teve a ver também com o trabalho feito na Comissão de Agricultura. Inclusive, tivemos o prazer de estar numa audiência pública em Palmas, a capital do seu estado, Tocantins, discutindo agricultura de baixo carbono e aquicultura, numa iniciativa do senador Donizete Nogueira, seu suplente. Então, tivemos também lá em Petrolina, com iniciativa do senador Fernando Bezerra, discutindo a questão da fruticultura irrigada, e em Ilhéus, com a senadora Alice da Mata, discutindo a questão do cacau, em Belém do Pará, com o senador Flecha Ribeiro, discutindo a questão, e lá em Rondônia, em Porto Velho, com o senador Valdir Raupp, com o senador Cassol, com o senador Assir Gurgás, que foi o autor do requerimento, discutindo precisamente a questão da defesa agropecuária. E toda essa agenda, como no Rio Grande do Sul, a questão do seguro agrícola e outros temas, e Vossa Excelência, na própria comissão, ajudou muito aqui o prazo de registros do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, a sua posição de ter entendido que era necessária a prorrogação, tendo conversado, inclusive, com a ministra Isabela Teixeira, para que fosse possível a prorrogação. Então, todas essas iniciativas nós reconhecemos e a Comissão de Agricultura espera contar com o seu apoio agora no seu retorno ao Senado Federal. Então, cumprimentos às iniciativas feitas, sobretudo à garantia da internacionalização do agronegócio brasileiro. Cumprimento, senadora. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Quero dizer que tenho muito a lhe agradecer pela cordialidade com que me recebeu na Comissão de Agricultura como ministra, nas audiências que teve comigo, acompanhando seus colegas e vários setores do Rio Grande do Sul, com maior interesse e profissionalismo. Confesso que tenho aprendido muito com Vossa Excelência. E quero dizer que o Rio Grande do Sul é um dos mais importantes do país, porque se não fossem os produtores do Rio Grande, não teria agricultura no centro-oeste e no centro-norte do país. Então, quero lhe agradecer toda a sua atenção. Senador Fernando Bezerra. Senador Fernando Bezerra. Senadora Cátia Abreu, eu venho a essa tribuna de aparte para dar um testemunho do brilhante trabalho que Vossa Excelência desenvolveu à frente do Ministério da Agricultura. Trabalho dedicado, sobretudo, à fruticultura do Nordeste brasileiro. Vossa Excelência teve a oportunidade de visitar a minha cidade, Petrolina,
conhecer de perto o desafio daquela região que é a maior produtora de uva e de manga, a maior exportadora de uva e de manga do nosso país. E Vossa Excelência foi muito sensível em receber os produtores, em receber a associação, em conhecer as questões que dificultavam essa exportação, sobretudo para os principais mercados como Europa e Estados Unidos. E nós tivemos no ano de 2015 o melhor ano da exportação de frutas da nossa região. E Vossa Excelência colaborou, ajudou, apoiou, incentivou, estimulou. E queria trazer aqui uma outra palavra também, que eu acho que terá a maior repercussão no setor rural do Nordeste brasileiro. A vossa sensibilidade, através da medida provisória 707. Nós ontem votamos ela aqui no Senado Federal. E temos grandes expectativas que ela possa ser sancionada pelo presidente Michel Temer, mas é preciso fazer o registro. Vossa Excelência, no governo da presidenta Dilma, foi quem capitaneou para sensibilizar as áreas do planejamento, da fazenda, da Casa Civil, de que não podíamos perder essa oportunidade para poder fazer um recomeço do setor rural no Nordeste brasileiro, notadamente no semiárido do Nordeste brasileiro, que vem de 4 anos consecutivos de seca. As propriedades ficaram descapitalizadas. Os pequenos agricultores, sobretudo da agricultura familiar, estão impedidos de passar até na porta do banco. E o trabalho de Vossa Excelência, o apoio que Vossa Excelência deu a um grande movimento que nós fizemos aqui no Congresso Nacional, tinha que ficar registrado neste dia que Vossa Excelência volta a esta casa. E aqui nesta casa vai continuar levando. Parabéns pelo seu trabalho, seja muito bem-vinda ao Senado Federal. Tempo, senhor presidente. Muito obrigada, senador Fernando Bezerra, por suas palavras. De fato, o senhor menciona aqui uma das regiões mais ricas do país, que é a região de Petrolina, de Juazeiro, na Bahia, Petrolina, em Pernambuco. É um dos orgulhos do país na exportação de frutas com aparência e aspecto extraordinário, de sabor também igualmente extraordinário. E nós implementamos o programa para exterminar a mosca das frutas, que infelizmente entram pelas nossas divisas em Roraima e Amapá, que são o foco e os locais onde nós estamos trabalhando, e descem para o Vale do São Francisco, prejudicando as nossas exportações e o nosso consumo interno. Então, nós queremos e objetivamos, desde o ano passado, alcançar os patamares de mosca das frutas aceitável pela comunidade internacional, para não dar prejuízo aos nossos produtores do Brasil. Então, em Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, na Bahia, todos os produtores aderiram ao nosso programa e aplaudiram, estão trabalhando com muito afinco para exterminar essa mosca que nos dá tanto prejuízo. Mas, antes de dar uma parte ao senador Raup e Cidinho Santos, eu queria mencionar os 2 planos safras. Nós tivemos a oportunidade de lançar 2 planos safra, um de 187 bilhões de reais, com aumento de 20%, apesar de um ano de ajuste fiscal. Conseguimos quitar todos os atrasos do nosso seguro agrícola e nesse plano safra da agora, agindo com responsabilidade, não querendo deixar nada errado para ninguém, nós colocamos, a presidente Dilma aprovou o plano safra de 202 bilhões de reais, com uma redução sim nos investimentos, porque nós calculamos que no ano de ajuste fiscal, as pessoas recuam mais nos investimentos, mas aumentamos os recursos subvencionados de custeio, de juro controlado em 20%, que há muitos anos isso não era feito. Então foram 2 planos safras, que teve responsabilidade fiscal e que estava a alcance, que estava à altura, que estão à altura da agropecuária brasileira, com desempenho extraordinário. Mas quero lembrar
aos colegas senadores, porque essa matéria virá para cá, a MP do CRA, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. É um dos instrumentos mais revolucionários para a agricultura brasileira no que diz respeito a dinheiro, a crédito, a recursos internacionais. O CRA sempre existiu, mas não podia ser lastreado em dólar. E isso prejudicava ou impedia que recursos internacionais a juros menores do exterior pudessem entrar através da nossa agroindústria exportadora. Então, conseguimos convencer primeiro Joaquim Levy e depois depois Nelson Barbosa. E, claro, a presidente Dilma foi decisiva em aprovar o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, lastreado em dólar, porque o cidadão investidor lá de fora não quer lastrear em reais, ele quer lastrear em dólar. E como as nossas empresas são exportadoras e, portanto, recebem dólar, elas não terão nenhum problema caso o dólar suba ou caso o dólar baixe. Isso poderá dar quase 100 bilhões de reais por ano a pleno vapor entre o próximo ano e o ano seguinte. Então, eu gostaria de dar uma parte ao senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. Senadora Cátia Abreu, ex-ministra da Agricultura, Vossa Excelência não me surpreendeu, porque eu tinha certeza que Vossa Excelência seria uma boa ministra, uma ótima ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Pelo que eu vi aqui, as regiões brasileiras estão satisfeitas. O Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste. E eu falo aqui por Rondônia, daqui a pouco vai falar o Cidinho também pelo Mato Grosso. E Vossa Excelência foi uma ministra completa. Soube projetar o Ministério da Agricultura, a Pecuária e a Agricultura brasileira, tanto internamente como externamente. Vendeu bem a imagem do Brasil, a imagem do agronegócio em todo o mundo. Visitou vários continentes, levando a boa imagem da agricultura do agronegócio brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência. Feliz do senador Blairo Maggi, que assume um ministério redondo, ministério com as engrenagens todas funcionando, para que ele possa continuar esse trabalho que Vossa Excelência fez frente ao ministério. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, senador Raupp. Quero aqui registrar a sua atuação junto ao Ministério da Agricultura, sempre muito presente, junto com a sua esposa, a deputada Marinha Raupp, sempre resolvendo os problemas do agronegócio de Rondônia, sempre discutindo e conhecendo a fundo todas as questões do seu estado. Eu quero lhe agradecer as suas palavras e dizer que, com muito prazer e orgulho, deixei para o senador Blairo Maggi, agora ministro da Agricultura, uma transição à altura do que o próximo ministro merece, à altura do que o agronegócio merece e o Ministério da Agricultura. Tudo com muita transparência, com todos os nossos cargos de confiança à sua disposição, todos já se retiraram do órgão, deixando ele bastante à vontade para mudar a sua equipe, para montar a sua equipe, e entregamos a ele tudo que o Ministério produziu em 1 ano e 4 meses, em detalhes. E eu fico muito feliz com o agradecimento do senador Blairo Maggi, que me fez de viva voz, pois gostou muito do nosso trabalho entregue. Falei para ele que, se eu soubesse que ele era o ministro, eu não tinha detalhado tanto, porque ele conhece muito mais do que eu. Achei que pudesse ser um que conhecesse menos, e aí me preocupei em deixar mais detalhado. Mas, ainda bem para o Brasil, que é um senador que conhece do setor agropecuário. Por favor, senador Cidinho Santos, que substitui aqui Blairo Maggi. Senadora Cátia, eu quero rapidamente parabenizar e também seu trabalho, ser testemunha. Eu sou empresário do setor de agroindústria e sou testemunha da evolução da Secretaria de Defesa Sanitária e Animal, da SDA, do DIPOA. E, como a senhora falou aqui hoje, essa evolução de que as empresas brasileiras, os frigoríficos, que até então apenas 800 por dia, mesmo estando habilitado com o CIF, ele teria que se habilitar para os países de lista geral, país por país. E essa evolução de que o frigorífico que tem um CIF, ele automaticamente já está habilitado para os países de lista geral, isso levou de 800 para 3.300 frigoríficos aptos a habilitar para esses países. Então, isso é uma evolução, é uma reivindicação de muitos e muitos anos do setor, da BPA, do setor de suinocultura, do setor de aves, do setor de bovinos, e parabéns pela evolução, pela sua coragem de quebrar essa barreira. E também na questão China, né, que foi muito
muito importante a sua participação, as suas viagens, a evolução de várias plantas que foram habilitadas e que hoje, em função da dificuldade momentânea da questão do milho, algumas plantas só estão sobrevivendo graças a essas exportações que tem hoje para a China, senão de repente muitas estariam aí fechando suas portas e com mais desemprego. Então, eu quero registrar mais uma vez meus parabéns, dizer que, como a senhora mesmo falou, o senador Blário, e agora é ministro, está muito entusiasmado com o seu trabalho lá e tenho certeza que ele vai dar continuidade da mesma forma, que são duas pessoas que são do ramo, que conhecem e que querem o bem da agricultura e do agronegócio do Brasil. Parabéns. Muito obrigada, senador Cidinho, é um prazer ouvi-lo e quero lhe agradecer imensamente por suas palavras. Ainda tenho 2 apartes, mas eu gostaria de registrar, aproveitando a oportunidade das menções que foram feitas aqui com generosidade a respeito da defesa agropecuária, a respeito, como deu o senador Cidinho, sobre a Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, eu quero registrar que nós protocolamos um decreto muito importante para a defesa agropecuária do país. Esse decreto, ele permite que apenas servidores do quadro do Ministério da Agricultura possa ser superintendente da agricultura nos estados. A exemplo da Conab, a exemplo da Polícia Federal, a exemplo da Receita Federal, pois isso estava e está prejudicando o andamento com os servidores externos, que talvez muitos têm boas intenções, mas não têm a continuidade do trabalho, mudanças muito repentinas, mudanças subsequentes, interrompem o trabalho do Ministério da Agricultura. Mas o decreto prevê que nós daremos 1 ano para que a classe política se organize, para que então essa exigência pode valer. Mas, para a Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, que é a secretaria uma das mais importantes do Ministério, sem desmerecer as demais, nós implementamos no imediato. E quero dizer ao senador Blário Maggi que não é falta de confiança em suas escolhas, mas o futuro a Deus pertence e nós não saberemos como será no futuro. O secretário nacional de Defesa Agropecuária deverá ser um especialista do Ministério da Agricultura em defesa ou um especialista em defesa dos estados, que já praticaram esse trabalho nos estados de forma eficiente. Isso é para garantir que nenhum experimento possa ser feito nesse local, que pessoas habilitadas, que pessoas que conhecem do ramo e que são de carreira dessa ação possam estar tomando conta de uma secretaria que abre fábrica, fecha fábrica, exporta, impede de exportar, habilita, desabilita. Então nós precisamos de pessoas muito comprometidas e conhecedoras deste ramo. Mas ainda lembro que nós criamos um grande sonho através do decreto da presidente Dilma, que foi a Embrapa-Tec. A Embrapa-Tec aliás, é um projeto de lei, desculpe, vai poder tramitar nessa casa. A Embrapa-Tec, senador Anastasia, é uma subsidiária da Embrapa, que será criada pelos nossos colegas, por todos vocês, se assim entenderem, para servir como um espaço de comercialização da Embrapa. A Embrapa, se fosse hoje vendida e transformada numa multinacional, seria a maior do mundo na área de pesquisa. Mas ela não será vendida. Nós queremos é que ela produza mais dinheiro para ela própria, aumentar os seus pesquisadores, aumentar os seus laboratórios. E a Embrapa, ela sabe pesquisar. Pesquisador não sabe mexer com o negócio. E nós queremos a Embrapa-Tec, essa subsidiária, para que possa ter profissionalismo, para que possa ter gestores capturados no mercado, para comercializar esses produtos que são tão valorosos e que possa trazer esse retorno e essa independência para a Embrapa. A Embrapa, no futuro bem próximo, precisará de quase nada de recursos do orçamento da União, se os senhores entenderem que devemos aprovar esse projeto de lei para estabelecer a Embrapa-Tec como esse instrumento poderoso de independência financeira da nossa grande Embrapa, que nós devemos tanto por ter chegado até aqui. Além disso, o novo decreto do Estatuto da Embrapa, também apertamos bastante com relação à escolha dos diretores da Embrapa. Não queremos fazer com isso um feudo, mas nós precisamos de profissionalismo, a exemplo dos
instituições de pesquisa no mundo inteiro, que também são públicas e mistas, são pessoas altamente profissionais, com larga experiência em pesquisa agropecuária, que podem tomar conta da nossa Embrapa. Não é só servidor de carreira, não é corporativismo, mas pode ser um servidor de universidades federais do Brasil, de universidades estaduais, desde que atendam os requisitos desta mudança no estatuto que nós fizemos agora, por último, com a presidente Dilma. Eu gostaria de dar uma parte ao senador Antônio Augusto Anastasia, de Minas Gerais. Muito obrigado, eminente senadora Cátia Abreu. Eu gostaria de felicitar Vossa Excelência por esse seu pronunciamento de retorno ao Senado Federal, sua casa, após o desempenho brilhante à frente da pasta da Agricultura. Ainda que como senador da oposição, eu fui testemunha da dedicação, do empenho, do esmero que Vossa Excelência conduziu à pasta da Agricultura. Na realidade, desde o primeiro momento, Vossa Excelência se preocupou em se cercar de uma equipe altamente qualificada, se preocupou com o planejamento da pasta, se preocupou com as políticas públicas inerentes a esse tema tão importante para o Brasil, que, aliás, tem sido grande sustentáculo de nossa economia nesses momentos de crise. Meu estado, Minas Gerais, como Vossa Excelência bem conhece, é um estado de grande vocação na agropecuária. E tivemos a dedicação, como eu disse, o esforço e a responsabilidade de Vossa Excelência no exercício do cargo de ministra de Estado da Agricultura. Eu queria fazer aqui esse registro por justiça e dizer que Vossa Excelência engrandeceu em muito o cargo de ministro de Estado da Agricultura, o que dará até dificuldades ao nosso colega senador Blairo Maggi, que vai sucedê-la, porque sabe que será um grande desafio. E que é bom para ele também, porque, como foi dito pelo senador Ralph, que me antecedeu, ele encontrará o Ministério bem organizado, em boas condições, já que Vossa Excelência revolucionou aquela pasta. Queria cumprimentá-la e, certamente, ficará registrado na história o seu desempenho exemplar à frente da pasta da Agricultura. Parabéns, senadora Cátia Abreu. Obrigado, senador Anastasia, e devo confessar aqui de público que os seus conselhos com relação à gestão foram muito importantes para que eu implementasse no Ministério da Agricultura. Todo o Brasil conhece a sua forma de fazer gestão, a sua forma de governar, a sua organização, e eu quero aqui agradecer por todo o seu apoio, por toda a sua ajuda durante esse período. Senador Theomário Mota. E aproveito, senador Theomário, para lembrar, Anastasia, as Minas Gerais, que o Plano Safra este ano teve um ponto importante para os produtores de café. Nós ampliamos o limite de 400 até 360 mil reais para que possam renovar os seus secadores, para que possam fazer os seus terreiros, as suas fornalhas, todo o equipamento necessário para dar qualidade à torrefação do café. Às vezes o produtor produz bem, colhe bem e na hora de agregar o valor, na hora de industrializar, peca por equipamentos inadequados. Então, agora, nós colocamos na linha de armazenagem com um juro menor, com um prazo maior e uma carência mais adequada. Assim como os produtores de leite, que também Minas Gerais é um dos maiores produtores, nós criamos a nova linha para também armazenagem metálica de leite em pó e também líquido. Senador Theomário Mota. Senadora Cátia, eu estava no meu gabinete com outras atribuições, mas eu fiz questão de vir para cá para cumprimentar a Vossa Excelência e principalmente os eleitores de Tocantins. Vossa Excelência faz essa casa crescer. Vossa Excelência, hoje, talvez o tempo que o senador Renan está lhe permitindo seja pequeno para o que Vossa Excelência precisa hoje prestar conta desse serviço maravilhoso que a senhora fez para o Brasil. No momento que o Brasil vivia crise em quase que todos os setores, o setor que Vossa Excelência estava atendendo, a pecuária e a agricultura, estava botando o Brasil à exportação 53% da safra anterior, estava gerando 30% dos empregos naturais no mercado. Vossa Excelência estava abrindo fronteira e dando garantia, inclusive contribuindo para o PIB na casa de 1,40. Então, Vossa Excelência, sem nenhuma dúvida, ocupou aquele cargo com muita maestria, com muito conhecimento. Vossa Excelência é a profunda conhecedora e, sem nenhuma dúvida, a presidente Dilma acertou
em convidá-la e Vossa Excelência contribuiu muito para esse país. Tá de parabéns, Vossa Excelência. Talvez, como eu falei, foram tantas as atividades, né? Só no meu estado teve a questão do algodão transgênico, né, que foi permitido, muito importante. O combate à mosca da carambola, que ingessa a exportação das frutas do nosso estado. Ao combate à febre aftosa, acho que mudou até de categoria, era Exatamente. Grande risco para médio risco, e se deixasse um pouquinho mais Vossa Excelência lá, zerava. Então, não tenho nenhuma dúvida, senadora Cátia, Vossa Excelência trabalhou com uma mão firme, com uma mão de conhecimento, sobretudo, de compromisso com a nação brasileira. Sem nenhuma dúvida, o senador Baio, ele é uma pessoa que tem conhecimento, produz, mas ele vai ter que se virar nos 30, como dizem, para que ele possa dar continuidade no trabalho que Vossa Excelência implementou naquela casa. Foram várias as conquistas, né, aí de regulamentações que estavam aí pendentes de muito tempo e, com o conhecimento de Vossa Excelência, chegou naquela casa, teve o apoio da presidente Dilma e que deixou o setor produtivo, o setor da agropecuária do Brasil. Hoje, por exemplo, a carne brasileira já não tem restrição no mundo inteiro. Então, tudo isso, sem nenhuma dúvida, senadora Cátia, está registrado. Fazer que nem um dia desse eu vi o Cristóvão disse, já valeu a pena só em 1 ano e meio de retorno a essa casa como senadora por Tocantins, contribuiu muito para o Brasil. Parabéns. Seja bem-vinda a essa casa. Muito obrigada, senador Teomário. E agradeço pela lembrança com relação ao combate à mosca das frutas, a lembrança sobre o algodão transgênico. E, de fato, só faltam 3 estados do Brasil para que nós possamos ficar 100% livre da febre aftosa com vacinação. O estado do Amapá, o estado de Roraima e o estado do Amazonas, que nós pretendemos finalizar as vistorias e as auditorias para reconhecer agora em maio esses 3 estados, o mais tardar em junho. Eu espero que isso aconteça na continuidade do novo ministro, que é interesse de todos nós, livres da febre aftosa, para que o ano que vem, em maio, na OIE, em Paris, nós tenhamos a chance de sermos reconhecidos internacionalmente livres da febre aftosa com vacinação. Muito obrigada, senador Teomário. Senadora Marta Suplicy. Cara senadora Cátia, quero lhe desejar as boas-vindas de retorno à casa. Vossa Excelência fez falta, a nossa bancada feminina ficou desfalcada e agora estamos todos felizes com a sua volta. E dizer que o seu trabalho foi realmente espetacular, de todas as áreas que ouvimos e que chegam a nós, o seu trabalho foi de excelência e dizer que isso nos engrandece a todas as mulheres e também ao Senado dessa senadora. Obrigada. Muito obrigada, senadora. Suas palavras, para mim, são um alento, me emocionam muito. Eu fico muito feliz de poder restabelecer na bancada feminina e estarmos aqui no Senado juntas. Muito obrigada. Senador Humberto Costa. Senadora Cátia Abreu, eu queria inicialmente também saudar o retorno de Vossa Excelência a essa casa para contribuir com a sua experiência, o seu trabalho, a sua competência, para que possamos, aqui no Parlamento, avançar numa série de temas nos quais Vossa Excelência se destaca. Queria aqui registrar com muita satisfação a excelente surpresa da revelação do trabalho de Vossa Excelência. Essa experiência no Executivo sempre é algo muito difícil e só as pessoas que realmente são criativas, são dedicadas, são perseverantes, conseguem obter resultados num espaço de tempo tão curto. Então, eu quero ressaltar isso também e quero ressaltar um outro aspecto que, para mim, é extremamente importante. A lealdade, a fidelidade de Vossa Excelência. Todos nós sabemos, eu disse aqui também ontem ao ministro Armando Monteiro, que os setores aos quais Vossa Excelência e ele próprio são ligados tinham uma posição muito firme em relação a esse episódio que vivemos aqui do impeachment. E, no entanto,
tanto a posição de Vossa Excelência quanto a posição do senador Armando Monteiro foram de muita firmeza, e isso vale muito mais do que uma série de outras coisas que nós na política cultuamos. Então, seja bem-vinda e tenha o meu respeito, a minha admiração, e espero que possamos aqui, quem sabe, reverter o que aconteceu e a senhora, quem sabe, voltar a estar lá à frente do Ministério da Agricultura. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Humberto Costa, do nosso grande estado de Pernambuco. Muito obrigada pelo seu apoio que recebi como senador do PT, do partido do governo, e que em todos os momentos que precisei, o senhor sempre estendeu a mão para o Ministério da Agricultura. Quero lhe agradecer a honra de ter convivido nesse período no Ministério e continuarmos juntos aqui no Senado Federal. Bom, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao meu suplente, senador Donizete Nogueira, do estado do Tocantins, do PT, que cumpriu aqui a sua missão no período que eu estive no Ministério da Agricultura. Agradecer pela sua lealdade, pela sua amizade, mas principalmente parabenizar pela sua atuação no Senado Federal. Com certeza o senhor deu orgulho ao Tocantins, continuará dando como senador da República, agora retornando às suas bases. Mas finalizo agradecendo também a pessoa que me deu a oportunidade de estar no Ministério e que me deu todo o apoio para que eu pudesse realizar esse trabalho. Enfrentar corporações, enfrentar grandes desafios, resistências, paradigmas antigos, envelhecidos, não é fácil se não tiver um apoio político muito forte. E eu quero de público agradecer à presidente Dilma. Em primeiro lugar, a confiança de ter depositado em minhas mãos um dos ministérios mais importantes do Brasil e com carta branca para que pudesse fazer a modernização com apoio dos seus ministros, da Fazenda, do Planejamento, Casa Civil, Isabela, do Meio Ambiente, todos aqueles que estivemos juntos neste 1 ano e 4 meses. Eu agradeço o apoio de todos e a presidente Dilma por tudo que ela tem feito ao agronegócio brasileiro. Alguns, por vezes, não entendem, sou incompreendida, como disse o senador Humberto Costa, posso não ter a compreensão dos meus colegas, dos meus amigos produtores rurais de todo o Brasil, companheiros de trabalho, mas eu, sinceramente, posso até me importar porque gosto de todos e admiro a profissão de todos, mas fiz tudo e faria tudo novamente, pois eu, aqui próxima, sei o que essa mulher fez pelo setor e eu jamais seria capaz de virar-lhe as costas nesse momento. Posso sofrer calada, mas eu tenho muita fé, sou muito temente a Deus que tudo isso ainda vai se reverter e as pessoas vão, no futuro vão reconhecer o que o agronegócio significou nesses 5 anos. O Ministério da Agricultura passou a ser um ministério, enfim, do primeiro escalão da esplanada dos ministérios pela primeira vez. Muito obrigada a todos e boa tarde. Cumprimento a senadora Cátia Abreu, comemoro em nome da mesa diretora, a sua volta ao Senado Federal e a parabenizo, sobretudo, pelo grande trabalho que empreendeu à frente do Ministério da Agricultura. Tanto lá quanto aqui, sua participação é fundamental. Essa casa também conta com a sua participação de sempre para que nós possamos avançar aí no cumprimento do papel de fazer no Brasil o aprimoramento institucional. Muito obrigada, senador Renan, pelo tempo concedido, pela tolerância e para mim é um prazer e uma alegria poder receber essa deferência. Muito obrigada.